queria mostrar esse vídeo aqui para a gente ver, porque a gente fala muito essa questão da extrema-direita, mas aqui como lá tem uma coisa que é como o Claudinho estava falando, né, Claudinho, dessa questão de... Tem uma coisa que tem a ver muito com a antipolítica, né? Então a pessoa acha que, tipo, vamos botar alguém que não é político, né? E então alguém que não é político vai resolver todos os problemas. Então existe também, eu acho que um cansaço das pessoas dessa política institucional está longe delas também. Isso existe, né? Além da estupidez, do empobrecimento cognitivo, das fake news, das redes sociais incentivaram esse tipo de discurso. Então, tanto que esse cara que eu vou mostrar aqui é um influencer, né? É um influencer do Chipre. Eu vou botar a matéria aqui, que a matéria já vai a gente vai ver que é um pouco o retrato do que é um absurdo, é o Tiririca do Chipre. É o Tiririca. Como se fosse. É pior do que o Tiririca, porque o cara tem 24 anos. Quando o Tiririca pleiteou um cargo, ele já era famoso há 24 anos, pelo menos, até mais. Né? Ele já era uma figura pública há muito tempo. Aí me vê um moleque que se orgulha de falar que não sabe nada de política. Nunca votou. Que nunca votou na vida, e ele foi candidato. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! O candidato teve 18% dos votos do Chipre pro Parlamento Europeu. E o Chipre deve ter o quê? 2 cadeiras, né? Uma, talvez. Não sei. Deve ser. Vê se você está ouvindo agora aí, vai. Com atenção também, né, alguns personagens eleitos. O Jamil Chad fez uma coluna, inclusive aqui, sobre o caso aqui desse influenciador, um youtuber, né, que foi eleito com esse discurso. Não sei nada de política. Tem 24 anos e foi eleito deputado europeu. E tem afirmado que nunca havia votado na vida, né? Ele é influenciador do Chipre, Vidias Panayotou. Foi eleito para o Parlamento Europeu, teve entre 15% e 18% dos votos, terminou a votação em terceiro lugar, assegurando nos 6 assentos do país no Legislativo. E aí ele até falou, isso foi um milagre. Durante toda a campanha. 6, cara. 6. Ele mais 5, imagina, se ele é ruim, imagina que ele nem vai levar. Imagina, né? Os outros 5. Campanha deixou claro que não sabia nada de política, mas tem mais de 2 milhões e 600 mil seguidores no YouTube, além de milhões de seguidores no TikTok, no Instagram. No Instagram até colocou, eu sou um novo político da Europa, do Parlamento Europeu, e a gargalhada. Isso é um deboche com a política, ô Jamil? Como é que você analisa esse episódio desse influenciador? Né? E a gente vê isso acontecer no Brasil também, né? Como é que você vê esses episódios, cada vez mais essas pessoas que falam que não são políticos, que não querem ser políticos, né? E que conseguem, né, se eleger e vão atuar gargalhando, de certa maneira, como ele coloca nas redes, né? Fabiola, é curioso, porque ele não foi o único. Na Espanha, também um dissidente da extrema-direita, que basicamente é um influenciador, se a gente for colocar de uma forma geral, conseguiu 800 mil votos e também conseguiu ser eleito para o Parlamento Europeu. O que existe hoje na Europa, tanto no caso da Daniela, basicamente mostrando ali a situação na França, mas na Alemanha... Pô, esse moleque tá meio acabado para 24 anos, hein? A cara dele. Eu pensei a mesma coisa, vai, caralho, tá acabadaço, né? Na Espanha, a vida de influencer é muito difícil, né? Deve ser. Tantos outros lugares, é uma crise existencial. É isso que, de fato, acontece na Europa. E ela é traduzida em angústia, em incerteza. E o que acontece nesse momento é que, claro, esses partidos que são liderados por, vamos ser claros aqui, charlatães, mentirosos, pessoas que basicamente vendem ilusões, e aqueles que se apresentam como apolíticos, eles se apresentam, claro, como a solução a essa angústia, a solução a essa crise existencial, dizendo, olha só, eu não entendo nada disso aí, mas eu sou muito melhor do que aqueles que estão lá. A gente conhece esse discurso, a gente já viu isso no Brasil, né? Não é exatamente uma novidade. Agora, claro, a grande pergunta, esses que se apresentam com uma solução vendendo ilusões, será que terão mesmo a solução para a crise existencial que vive a Europa? Crise de produtividade, crise de relevância no mundo, uma guerra na sua fronteira, uma economia que não cresce,
uma situação, obviamente, de desmonte do estado de bem-estar social desde 2008, não de 2018, desde 2008, claro, com a crise financeira, etc. Ou seja, não são questões que facilmente podem ser solucionadas. E justamente esses candidatos aparecem com soluções fáceis. Tão fáceis que podem dizer, eu não entendo nada de política. Ou seja, vai além de eu apresentar soluções fáceis. Vai ao ponto de dizer, eu não entendo nada disso, mas eu sou melhor do que aqueles que estão no poder. Ou seja, é obviamente uma crise existencial muito profunda e que joga, na verdade, a Europa. Eu conversava com muitos diplomatas entre ontem e hoje, também analistas, que diziam, olha, na verdade, o que abriu-se a partir desse domingo foi mais uma trincheira da instabilidade internacional. Ou seja, uma Europa, que, no caso da França, vai ver uma eleição agora, sem a certeza de que o governo ganhe, né? Como disse a Daniela, um salto no escuro, absolutamente. Mas isso, pelo menos, Fernando, mostra a vontade de renovação que o público tem, né? O povo tem, mas acaba sendo rendido, né? A votar qualquer um que seja muito popular e fale que vai acabar com isso aí. Isso nos remete muito, mais uma vez, ao papo que a gente teve com o Rubens Casara na semana passada. Vai lá ver, quem não viu. No livro dele, né, A Criação do Idiota, o processo de subjetivação, ele fala muito disso, da ascensão de figuras políticas que trazem soluções muito fáceis para problemas muito complexos, e que o problema hoje está tão profundo, a gente não consegue entender nem mais a complexidade do problema. Exato. E é o retrato desse garoto aí, cara. Ele é orgulhoso. Mas aí também eu acho que é culpa de muita gente. É culpa também, às vezes, até do próprio jornalismo também, né? Que não só culpa, né? Assim, é difícil para a gente. Primeiro, para a gente tem a concorrência das fake news hoje, tem a concorrência, assim, as grandes aí, big techs também privilegiam esses boçais, né? Se um boçal desse... Acho que nesse caso é mais problema de big tech do que do jornalismo, porque esse garoto pode ter chegado a 2 milhões de seguidores sem nunca ter dito um A em um jornal. Não, então, aí tem um monte de gente, tem um monte de seguidor, cara, e não tem conteúdo, você vê... Eu fico... tem um monte de gente que vem aqui, hater, ele fica falando, vocês têm, não sei o que, pouco... A gente tem o que a gente consegue de alcance, mas se a gente for apelar, e a gente ainda fala, às vezes, de sexta-feira a gente fala de humor, a gente sempre é bem-humorado, a gente fala de algumas coisas meio trash, mas a gente faz jornalismo, né, cara? E jornalismo, as pessoas têm que prestigiar o jornalismo, porque o jornalismo tá numa crise filha da mãe, porque você vai concorrer com esse tipo de coisa, né? Tá aí o Jamil Chad falando do cara, mas esse cara, eu não vou nem falar o nome dele, porque o nome de chip lá, Fiodas, um nome todo complicado, mas essa figura aí de 24 anos do Chipre é um cara que ele não precisa nem mais da imprensa, entendeu? Ele mesmo é a imprensa, entendeu? Ele mesmo tá ali fazendo, com todo esse bando de gente que segue ele, esse bando de idiota que segue ele, né? Como o Casara que a gente estava conversando, que segue ele, acredita nele, entendeu? Acha o cara legal, tá cheio de idiota aí, esses primo rico aí, se o primo rico se for candidato para deputado, ganha. E tem outros influencers que são os boçais que ganham. O Calvo do Campari, se for candidato, ganha, entendeu? E hoje, sim, esses caras, eles viram políticos, se eles quiserem, entendeu? E vão ter muito voto. E eu acho que também a internet propiciou que os idiotas se reunissem, né? Aqui, né? Onde a gente está, né? Nas redes. Então, eles se reúnem... botam lá, um cara como o Nicolas, cara, sem rede social, um cara como o Nicolas não seria o cara mais votado do Brasil, desculpa, entendeu? Não seria. Podia ter até um outro idiota, mas ia ser sei lá, o Tiririca, ia ser um cara como o Tiririca, não um cara como o Nicolas, assim, entendeu? Que é um fruto das redes sociais. Era um ou outro, Trump, Tiririca, agora tipo, metade do parlamento tá lá fazendo selfie e tem que ter muitos seguidores, senão não se reelege, entendeu? Não se reelege. E muitos idiotas, né? Muita gente porque não tem base nenhuma. Hoje, não é nem questão de não se reeleger. Se ele não fizer selfie, se ele não fizer o corte dele, ele não está atuando como parlamentar. Porque para ele, a atuação parlamentar dele é só aquilo. É só chegar ali e falar a parte que o público dele quer ouvir, independente se tem qualquer ligação com a realidade ou o que está acontecendo no cenário político.